Abra a tua Bíblia em Mateus 24, leia comigo, ou acompanhe a leitura dos versículos 4 e 5. Mateus 24, versículos 4 e 5. Eu e a irmã Carmen estamos muito agradecidos ao Senhor por esta bênção de estar esse mês aqui. Nós vamos estar... Eu deixei o mês de outubro aberto, sem marcar datas, porque tenho 4 viagens para fora, daí aperta um pouco, né? Aperta um pouco a situação. Mas mês de novembro vamos estar ali no setor 12, com o pastor Ricardo, no Jardim Paraíso, fazendo um estudo sobre escatologia por um outro ponto de vista, por um outro método diferente. Vocês lembram que na primeira terça-feira eu falei que há 4 formas de analisar ou estudar escatologia. Lá nós vamos utilizar um outro método de estudo, porque tem alguns irmãos lá que estão com algumas dúvidas. E dúvida é o que não falta, né? Dúvida é o que não falta. Dúvidas sobram. Ainda mais em assuntos como escatologia bíblica. Jamais vai ter alguém que coloque um ponto final em escatologia. Dizer isso aqui, ponto, pronto. Não escreve mais nada. Não. Não tem ponto final. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com elementos em movimento. Nós estamos trabalhando com coisas que estão acontecendo. Elas estão andando, estão acontecendo. E nós vamos lendo, estudando, assistindo, vendo, interpretando. E vamos, dessa forma, estudando escatologia. Para tanto que eu estudo escatologia há mais de 30 anos. E não achei o ponto final ainda. Acho que não vou achar, não. Jesus vem e eu não vou achar o ponto final. Acontece que se trata de um assunto que está em movimento, está em desenvolvimento, está em crescimento. É claro que o que acontece no mundo hoje é um indicador tremendo de que Jesus está às portas, prestes a voltar pela sua igreja. Isso é fato. Só que vocês não devem ir atrás de coisas que elas são aparentemente espirituais, aparentemente de grande respeito. Por exemplo, vou citar uma coisa. Saiu na internet agora essa semana, uma senhora de 91 anos de idade, uma irmã, uma crente, uma serva de Deus, que entregou uma profecia que tudo vai terminar em 2030. E 2023, mais 7 anos, a grande tribulação de 2030 acabou. Entregou uma profecia numa igreja respeitada, um ministério respeitado, e essa profecia saiu pela internet, saiu pelo mundo afora. Então tem gente que está apavorada, entende? Está apavorado. 23 mais 7, 30, deu certo, a profecia está aí. Mas e aí, como é que fica? O que Jesus disse daquele dia, olha, ninguém sabe. Aí como é que fica? Aí não dá, entende? Aí não dá. Aí a gente respeita as cãs brancas dessa senhora, dessa irmã, uma serva de Deus, mas não dá. Não dá. Como aconteceu aqui em Joinville, um grande homem de Deus aqui em Joinville, que ele dizia que ele não ia morrer, mas que ele seria arrebatado, no arrebatamento. Ele morreu já faz mais de 25 anos. E nós estamos aqui ainda. Então, não dá. E não dá para você se deixar induzir por esse tipo de coisas que pode te levar a você ter muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Nenhuma experiência particular, nenhuma experiência pessoal serve como elemento, por exemplo, interpretativo do texto bíblico. O texto bíblico é superior a qualquer experiência individual. O texto da palavra é superior a qualquer revelação, a qualquer visão, a qualquer profecia, a qualquer sonho, a qualquer sentimento, a qualquer coisa. O texto bíblico é superior a isso. Então, não se analisa o texto bíblico por essas coisas, analisa essas coisas pelo texto bíblico. Faz o caminho inverso. Pega essas coisas e analisa pelo texto. Se não concorda com o texto, paciência. Paciência, tem que deixar as coisas continuarem andando. Amém? Glória a Deus. É bom dizer essas coisinhas e de repente assim, pode servir para alguém, né? Pode servir para alguém sem que
pode se assustar com alguma coisa que ouviu ou que está sabendo. Versículos 4 e 5 de Mateus 24 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Glória a Deus. Esse texto que li com vocês hoje, ainda pertencendo ao conjunto dos sinais, ele também pertence à parte advertiva do estudo que se estuda sobre arrebatamento. Arrebatamento se estuda os sinais, as advertências e as promessas. Esse texto pertence tanto aos sinais quanto às advertências. Por quê? Porque você tem aqui no versículo 4 um imperativo que diz assim: acautelai-vos. Este acautelai-vos significa anda com cautela, anda com cuidado, saiba onde pisa, saiba onde você está, saiba das coisas, não se deixe levar pelas emoções. Esse texto que o Senhor falou é um dos textos que está se cumprindo fragorosamente nos nossos dias. O fato de aparecer falsos cristos e falsos profetas, e que enganam a muitos. No mundo, esse sinal é chamado de sinal no aspecto religioso. No aspecto religioso, no mundo, existe um conjunto imenso de fatores que acontecem, que são elementos indicativos da aproximação da vinda do Senhor, e são também advertivos para aqueles que querem estar devidamente equipados para o dia da sua vinda. Por exemplo, no Brasil tem mais de 1000 religiões que derivam do cristianismo, que tem o nome de Cristo como o seu elemento, o seu princípio ativo, vamos usar essa linguagem. Há mais de 1000 no Brasil religiões que têm no cristianismo o seu fundamento. No mundo há mais de 30.000 religiões fundamentadas no cristianismo, isto é, baseados supostamente em Cristo, ou nos seus ensinos, ou nas suas doutrinas. Assim sendo, existindo essa gama imensa de facetas do cristianismo, você tem que entender que no meio disso tudo estão aqueles que Jesus chamou de falsos cristos e falsos apóstolos. Eles estão nesse meio, eles pertencem a isso, e eles fazem coisas que podem enganar pessoas. E aí o engano deles é que eles trabalham dentro de um campo que a Bíblia chama de apostasia. A apostasia é um desvio, vamos dizer assim, um desvio da verdade, um desvio do tronco original. É como a heresia. A heresia, literalmente, é um desvio do tronco original da verdade. Desviou, deixou aquela base. Lembra que eu falei na reunião passada sobre a necessidade de fundamentação teológica e alinhamento doutrinário? Que eu falei na terça-feira passada. O indivíduo que não tem esse fundamento e não tem esse alinhamento, ele facilmente se desvia do tronco originário. É claro que quando se trata, por exemplo, de espiritualidade ou de religiosidade, existe uma gama múltipla de coisas que acontecem, que hoje, por exemplo, a heresia não é somente definida só dessa forma, porque ela é definida tecnicamente na teologia como desvio do tronco originário da verdade. Isso chama-se heresia. Isso também é apostasia. Acontece que hoje existe um outro tipo, vamos dizer assim, de prática, que é uma prática herética, que é um caminho da apostasia, que é o isolamento de uma verdade bíblica. Por exemplo, surge um ministério, é o ministério da igreja, surge uma igreja, um ministério, esse é o ministério da libertação. Aí outro tem o ministério da cura divina. O outro tem o ministério da quebra da maldição hereditária. O outro tem o ministério da prosperidade. E eles pegam uma verdade bíblica, isolam essa verdade bíblica
tiram ela do conjunto que ela pertence. Lembra que falei na primeira noite que preguei para vocês que existe um termo chamado eclesiologia? E esse termo significa as doutrinas fundamentais da Bíblia para a igreja, que são 24, 3 grupos de 8 doutrinas. 8 doutrinas da fé cristã, 8 doutrinas da salvação e 8 doutrinas das coisas futuras. Essas 24 doutrinas, elas formam a base, que chama-se eclesiologia, quer dizer, as doutrinas fundamentais para a igreja. Essas doutrinas, elas não podem ser estudadas, por exemplo, pegar uma delas e estudar a parte das outras. Você tem que estudar o conjunto delas, porque elas trabalham, elas funcionam como engrenagem, elas se complementam uma à outra. Eu não preciso inventar explicação, inventar interpretação. A Bíblia, ela se interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. O que é necessário é saber, por exemplo, estudá-la, saber pesquisar, saber ler, saber colocar os textos, porque ela funciona como uma engrenagem, como um relógio. Tem várias engrenagens, mas tem um objetivo: dar a hora certa. Assim sendo, quando se pega uma dessas doutrinas e estuda ela, ou pega ela e põe ela como prática à parte, por exemplo, pega lá Ministério da Libertação. Libertação é um ensinamento bíblico? É um ensinamento bíblico, sim. Está dentro do conjunto dos dons espirituais, pertence a um conjunto doutrinário, sim. Mas pega e põe do lado, e aí então o método de utilização para a libertação começa a ser variado. Começa a acontecer variações. A metodologia. Ele começou com o nome de Jesus e vai terminar com o nome do bispo, não sei das quantas. O nome do apóstolo, não sei das quantas. E aí tem alguns que às vezes aqui na nossa igreja, aqui o negócio é assim. Cita o nome da igreja como o fator preponderante para a efetivação da libertação. Isso você vê na TV, vê na internet, isso você vê todo dia. Acontece que esse isolamento da verdade vai permitir que pessoas, líderes, comecem a fraccionar essa verdade, comecem a partir ela em pedaços e colocar os seus conceitos, as suas práticas, as suas maneiras, o seu jeito, o seu tipo, vai colocando e vai fraccionando, dando um pouco essa verdade, que era uma verdade pertencente a um conjunto de verdades. Ela já não é mais uma verdade, ela é um embolado de mentiras. Ela é um emaranhado de conceitos humanos, de doutrinas de homens que invalidam o mandamento de Deus. Ela fica cheia de dogmas, cheia de quês e porquês, cheia de métodos humanos, e aí ela já não pertence mais ao conjunto das verdades escriturísticas. Ela pertence à denominação tal, que exerce uma função tal, enfim, vai por aí fora. Só estou dizendo isso para vocês entenderem que heresia hoje, por exemplo, já assumiu uma característica diferente. É aquilo que está escrito no capítulo 7 e 29 de Eclesiastes. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. O homem busca invenções, ele inventa coisas. E no que diz respeito a doutrinamento, espiritualidade e religiosidade, aí é que se inventa mesmo. A Bíblia diz que quem lê entenda, mas tem gente que não entende, então ele inventa. Para não ficar para trás, ele inventa. Então, assim sendo, temos um novo conceito de heresias hoje. Um novo conceito. Além do afastamento do tronco original, temos esse isolamento da verdade. O que a igreja precisa? A igreja precisa trabalhar com a palavra de Deus inteira. Precisa trabalhar com todas as doutrinas bíblicas. Precisa trabalhar com o Espírito Santo operando todos os dons espirituais. Todos os dons. Os 9 que estão no capítulo 12 de 1 Coríntios, os 7 que estão no capítulo 12 de Romanos, os 5 dons ministeriais do capítulo 4, verso 11 de Efésios,
A igreja precisa de todos os dons ministeriais, espirituais e de serviço cristão. Por quê? Porque através deles que o Espírito Santo vai aperfeiçoando os santos, aperfeiçoando a igreja. E ao mesmo tempo que aperfeiçoa, protege a igreja para que ela não seja engolfada por esta avalanche de coisas que estão acontecendo nos dias atuais. E se você abrir bem os olhos, você vai ver que tem coisa bem escabrosa por aí, que não dá para você admitir, não dá para você admitir assim, à ligeira não. Acontece que esse processo da apostasia, nas declarações de Jesus e nas declarações de Paulo, vai se encontrar 5 pontos. 5 pontos que são interessantes ser citados. Primeiro, Paulo fala sobre espíritos enganadores. Quando se fala de espírito, irmão, espírito enganador, você, por exemplo, que com facilidade você se envolve em debates com pessoas que pertencem a movimentos heréticos, a movimentos anticristãos, a movimentos antideus, movimentos que não são do Espírito Santo. Você precisa saber de uma coisa: cada doutrina tem um espírito que acompanha ela. A sã doutrina, o Espírito Santo acompanha ela. Agora a doutrina espúria, a herege, o espírito do engano acompanha ela. E quando você vai debater com alguém, não é um debate simplesmente de mente humana, de ideias humanas. Não, é uma batalha espiritual. E aí a pergunta: você está preparado para isso? Eu, por exemplo, eu não quero debater com ninguém. Eu não quero discutir com ninguém. Não estou interessado nisso. Não estou interessado em debater com pessoas sobre questões que a pessoa discorda. Se acontecer de ter uma conversa e eu puder colocar uma palavra, eu coloco uma palavra, uma sementinha. Deixa ali. Se ela for germinar, vai germinar para a glória de Deus no dia certo e na hora certa. Agora, eu não vou ficar ali escutando um outro espírito fazendo ruído nos meus ouvidos. Não vou emprestar meus ouvidos para o Satanás. Não vou, não. Mas tem gente que ele gosta, parece que gosta do negócio. Ele fica todo fervoroso, todo animado, quando ele encontra alguém para se debater, bater cabeça. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Você está perdendo tempo e está gastando energia em coisa errada. Você está simplesmente jogando fora coisas que Deus te deu. Olha, eu vou dizer mais reto, eu vou dizer o que Jesus disse: você está jogando pérolas para os porcos. Esta é a verdade. É dura, mas é verdade. Foi Jesus quem disse: pérolas para os porcos. Então não se envolva nesse tipo de coisa, porque espíritos enganadores enganam pessoas, e as pessoas pensam que estão absolutamente certas, porque o Espírito as convenceu. O Espírito trabalhou na mente da pessoa e convenceu a pessoa desse tipo de coisa, e ela está convicta daquilo. Além disso, esse espírito enganador é as doutrinas de demônios. Quer dizer, esse espírito enganador que pertence ao grupo dos demônios, ele tem uma doutrina, um ensinamento, um doutrinamento. E nesse doutrinamento, as pessoas são talhadas. Existem movimentos com o nome de cristianismo que são extremamente heréticos, que eles não creem no Espírito Santo, não só não creem no batismo, não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, não creem que Jesus é Deus. Eles dizem que Jesus era só humano, carne, morreu e acabou. Ele era só um auxiliar de Deus na obra aqui na terra, como qualquer outro homem. E eles, consequentemente, não creem na Trindade. E isso se constituiu já uma heresia. Imagine você um doutrinamento desse. Você acha, por exemplo, que um doutrinamento desse, a pessoa tadinha, inocente, foi lá e escutou uma vez e aprendeu assim, mas só chegar lá e falar a verdade e já vai sair tudo fora. Não é assim, não, irmão. Você vai lá e vai encontrar uma pessoa que ela tem uma verdadeira lavagem cerebral.
ela tem uma estrutura interior equipada por esse espírito enganador que a doutrinou, que lapidou, que talhou ela por dentro, que para você arrancar aquilo dali não é bem assim, não. Não é coisa pouca, você vai precisar de muito. Você vai precisar que o Espírito Santo te dê ferramentas muito poderosas para você vencer aquilo ali e deixar pelo menos uma semente da verdade para aquele coração. E se você conseguir deixar uma semente, já é um grande êxito, é uma grande bênção. Acontece ainda que em terceiro lugar vem então os homens hipócritas. Os homens hipócritas são aqueles indivíduos, a palavra hipocrisia que é tremendamente reprimida por Jesus. Jesus chamou de hipócritas, fariseus, ele chamou os escribas, ele chamou os saduceus, chamou os sacerdotes, os principais sacerdotes, ele chamou eles de hipócritas. O capítulo 23 de Mateus tem os ais ditos por Jesus. Ai. E o Senhor chegou a chamá-los de sepulturas caiadas. Vocês por fora tão bonitinhos, mas por dentro é tudo de rapina. Vocês são um esqueleto podre por dentro. Então o Senhor repreendia porque a palavra hipocrisia, você sabia que a palavra que se dá, por exemplo, para um artista, um ator que vai fazer uma novela. Por exemplo, a novela que passou na Rede Record sobre a Terra Prometida, como os personagens eram perfeitos, eram vibrantes os personagens. E você sabia que aquele personagem que fez o Josué, que conquistou a terra, ele se jogou lá do 5º, 6º andar de um prédio, e o quarto estava cheio de remédios, faixa preta, e tinha outras drogas, outras coisas, se jogou lá de cima, teve a sorte de bater num baldrame que tinha e cair em cima de uma cobertura de bombeiro, e caiu no chão, e não morreu nem se quebrou. Mas daí você vê, por exemplo, o ator, e daí vê o indivíduo. O que é o ator? O ator é o indivíduo que entrou, eles chamam de laboratório. Ele entra, por exemplo, para incorporar mentalmente o personagem. Isso é chamado de laboratório. Existem processos desses que são tão fortes, que teve atores que foram fazer papel, por exemplo, de mendigo. Ele não conseguia mais voltar a viver a vida normal, ele virou mendigo mesmo. Porque ele incorporou o laboratório, quer dizer, a preparação foi e ele incorporou tanto o personagem que virou mendigo, e teve que ter tratamento para poder voltar a ser normal. Então a palavra ator, ela deriva da palavra hipocrisia da antiguidade, que quer dizer um indivíduo que mostra uma face que não é real, que não é dele, que não é ele. Pega isso que está escrito na carta de Paulo, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1 a 3, e traz para o mundo religioso. Aí pensa em hipocrisia no sentido religioso. Irmão, existem coisas que elas são absurdas. Tem coisa que não dá para suportar de ver o que são capazes de fazer. Eu vou citar um caso, porque eu podia citar 50, 100 para você, que eu sei. Mas eu vou citar um para você, que é a maior expressão de hipocrisia que alguém pode utilizar numa igreja em um estado brasileiro. Assembleia de Deus. Não estou falando da igreja do vizinho, não. Estou falando da nossa casa, do nosso quintal. No estado brasileiro, que não é Santa Catarina, graças a Deus, um indivíduo que ele tem um dom de arrecadar oferta. Esse dom nunca vi. Nunca vi. O que eu tenho visto na Bíblia é dom de repartir, dom de dar oferta. Agora de arrecadar eu nunca vi, não. Mas na minha Bíblia tem dom de repartir, capítulo 12 de Romanos. Agora de arrecadar eu nunca vi. Porém, esse se julgava ter o dom de arrecadar. O que na verdade ele tinha era uma equipagem de marketing de alta habilidade.
de saber mexer com as emoções das pessoas, explorar as pessoas nas emoções delas e levá-las a se render aos seus apelos. Porque no nosso cérebro, nós temos componentes no nosso cérebro que, se forem explorados, te leva às lágrimas, te leva a entregar tudo que tem, te leva, se você se deixar, até te hipnotiza, você fica assim, parece um zumbi, com os olhos arregalados, que parece que está morto, mas está vivo e acordado. Acontece o seguinte, esse camarada, ele ia para o púlpito da igreja e levava a escritura de uma casa que ele tinha, que valia 500 mil reais a casa. E ele então começava a citar texto bíblico, citar frases de efeito, e imbuía o povo daquele sentimento. Dizia: o primeiro ofertante nessa noite sou eu. Eu sou o primeiro ofertante. Vou entregar aqui na mão do pastor a escritura da minha casa, que vale 500 mil, como oferta para esse imenso ministério dessa igreja, que este grande homem de Deus, reverendo não sei das quantas, é o responsável pela pujança desta obra, e por isso que essa obra continua. Então vale a pena investir. Então vamos ver você, irmão, quem vai? E aí os irmãos vêm, irmão dá carro, e outro dá 10 mil, e outro dá 20 mil, e olha, reuniu uma bolada assim, tipo 1 milhão de reais. Puxa vida! Mas esse camarada é bom, não? Mas que dom é esse, não? Eu nem peço para Jesus esse dom, porque eu sei que não existe. Mas o camarada é bom, não? 1 milhão de reais. Só que depois vem uma cena que é, olha, sinceramente, irmão, dá vontade de pegar os dois e pendurar pelo pé de cabeça para baixo e deixar pendurado. Aí ele vai para o gabinete pastoral, 500 mil da escritura, 500 mil das doações, e lá no gabinete pastoral, nas suas particularidades, como coisa que Deus não está vendo, igual aqueles tanços lá, que guardava dinheiro na cueca, guardava dinheiro na meia, e depois ainda fizeram uma oração: Jesus, te agradecendo por essa vida. Só por Deus na causa. Não dá para crer, não dá para acreditar nisso. O camarada fazer uma coisa dessa e depois agradecer Jesus, ainda abraçado os três sem vergonha, agradecendo Jesus, com a cueca cheia de dinheiro, a meia cheia de dinheiro, e sai lá todo assim, desse tipo assim, carregando o dinheiro do povo. Não dá para suportar. Esse tipo vai lá para o gabinete pastoral, fecha a porta, a oferta já está lá, esse: me devolve a minha escritura agora, conforme nós combinamos, a metade da outra parte é tua e a metade é minha. Você saiu ganhando e eu saí ganhando. Isso é que é bênção, irmão. Você acha que Deus vai fazer de conta que não viu? Não. Se Jesus viu a oferta da viúva pobre, imagina que ele não vai ver uma dessa. Não vai escapar. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. A conta vai chegar. Vai chegar a hora que o Senhor vai chamar esses camaradas. Capítulo 16 de Lucas, versículo 2. Mordomo, dá conta da tua mordomia. Aí eu quero ver. Eu tenho que me preocupar com a minha mordomia, com a minha parte. Que eu possa chegar diante dele e dizer: Senhor, missão cumprida. Falei o que o Senhor me disse, falei o que o Senhor me deu e fiz tudo o que pude. E o Senhor sabe disso. Mas a conta vai chegar para essa gente. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade. Uma coisa dessa, no meio religioso, irmãos, as práticas que se fazem para conseguir dinheiro, para conseguir recurso, para construir verdadeiros monumentos humanos. Verdadeiros monumentos humanos. Não que não possa ter um imenso templo, uma imensa catedral, não tem problema, mas que seja para a glória de Deus e seja para o povo cultuar o Senhor, não para o indivíduo se enriquecer ilicitamente. Não. Então, hipocrisia nessa parte
Se o indivíduo ele é infiel nesse sentido, no que ele vai ser fiel? A Bíblia diz: quem é infiel no pouco é infiel no muito. E se tu é infiel no pouco, quem te confiará o muito? Ninguém. Você vai ter que arranjar pelos teus meios, pelos teus métodos. Então, a hipocrisia é esta falsidade. É esta falsidade. Essa coisa terrível que existe no meio religioso e que eles utilizam de todos os meios possíveis para arrecadar dinheiro. Tem um aí que está processado. Esse Brasil é extraordinário. Tu não é que processaram o homem por causa de um grão de feijão? Que coisa, não? Ora, processar o homem por causa de um grão de feijão? Ah, que coisa, por que isso? O problema é o seguinte: o problema é que ele vendeu o grão de feijão até por R$1.000, o grãozinho caro, irmão. Ou feijãozinho caro esse feijão você para comer tem que cortar em 4 pedaços e ficar assim provando no palito, porque olha, é muito caro demais. Mas era o feijão da prosperidade, o grão de feijão da prosperidade, que ia te dar imunidade também, ia fazer você ser próspero na pandemia, e você ia sair bem da pandemia, não ia pegar o coronavírus, e você não precisava também tomar vacina, porque o grão de feijão tinha também a vitamina que você precisava. É por isso que processaram ele. Eu já vi coisas, eu já ouvi coisas. Nos Estados Unidos, um camarada processou Jesus de Nazaré. Tu acredita nisso, irmão? Tu acredita nisso? E quem contou isso para mim, minha esposa estava junto, foi o juiz, não foi um qualquer. O indivíduo processou Jesus de Nazaré. Porque ele foi numa igreja e fizeram promessa que Jesus falou e que Jesus disse, e ele fez, e não aconteceu nada, e ele se invocou e entrou no judiciário com uma ação contra esse tal de Jesus de Nazaré. E daí então o juiz é obrigado a receber a reclamatória do reclamante, recebeu a reclamatória, e aí então vamos solicitar a presença do reclamado. E aí eu perguntei para o juiz: o que aconteceu, meritíssimo? Foi arquivado o processo porque não encontraram o denunciado. Não encontraram o denunciado. Coisa desse tipo acontece no meio religioso. Coisa desse jeito. E aí, para buscar ou arrancar dinheiro, eles inventam tudo quanto é coisa. Irmão, se na Assembleia de Deus começarem a vender caneta abençoada, rosa ungida, tijolinho da construção, feijão, então nem se fala. Nem se fala. Se na Assembleia de Deus começar a fazer isso, irmão, em nome de Jesus, te levanta contra isso. Te levanta contra isso. Eu fui pregar um dia numa igreja sede, a minha esposa estava comigo, ela sempre está comigo, né? E ela assistiu toda a cena. Uma mesa grande, maior que essa assim, e eu não tinha um lugar para colocar a minha Bíblia, porque estava cheio em cima daquela mesa. Tinha lenço, fotografia, carteira, tinha documento, tinha roupa íntima e feminina. Imagina isso, irmão. Ainda bem que não era usada, era nova, estava no pacote. Tinha roupa íntima de homem, tinha de tudo ali em cima daquela coisa. E aí eu empurrei assim para o lado, assim, aquela bagulheira toda, coloquei minha Bíblia e disse para o dirigente do culto: só falta o rosário e a vela, porque mais está tudo aqui, não. Numa igreja sede. E eu comecei a pregar. E eu preguei sobre os critérios de Deus para a conquista da vitória. Mas aquilo foi lambada para todo lado. Porque eu estava tão enraivecido com aquele negócio todo que estava ali. E daí tinha um curandeiro lá, que fez umas pessoas andar, e você anda aqui do meu lado, e eu vou autorizar Jesus tocar em você. Eu digo: poxa vida, esse está poderoso, não? Vou autorizar Jesus tocar em você. Eu digo: olha,
Esse ganhou do Satanás, subiu ao céu, foi acima do trono. Acontece o seguinte, que uma senhora de uns 90 anos mais ou menos, uma senhora germânica, ela veio caminhando e ele disse: Jesus vai tocar na senhora agora, e a senhora está curada, anda, troteia. Ela deu umas troteadinhas assim, parou, sentou, e aí na hora que eu fui orar no final, veio todo mundo para frente de novo, eu orei, Jesus fez o que quis fazer, e quando eu fui saindo, eu e minha esposa, essa senhora cercou nós. Disse: pastor, quando fui lá na frente, eu tinha um dor deste lado, e aquele pastor disse para mim andar rápido, e agora tenho um dor também deste lado. E agora o que eu vou fazer? Aí eu abracei ela e disse: querida, depois que a gente faz 18 anos é problema, né? A gente tem cada coisa, não? Orei com ela, agradeci a Deus, ela foi rindo para casa, feliz da vida, mas arrumou mais uma dor do outro lado. Então esse tipo de coisa, isso na Assembleia de Deus, estou contando para você, aconteceu na Assembleia de Deus. Graças a Deus que o atribulado que fazia aquilo foi lá não sei para onde e o outro já morreu. Esse que morreu não incomodava. Acontece o seguinte, irmãos, a hipocrisia é uma metodologia onde a pessoa apresenta uma imagem com objetivo de benefícios pessoais ou próprios. E na questão, por exemplo, de arrecadação de dinheiro, eu gosto da Assembleia de Deus porque nós não somos pedichões. Não somos pedichões de dinheiro. Nós apresentamos um projeto, apresentamos uma proposta e pessoas contribuem. Nós não ficamos aí em cima, todo culto, não. Evidentemente existem cultos, por exemplo, como o culto de missão, tem um maior incentivo, porque é uma obra mais ampla, mais longa, com maior despesa, mas não que fica ali em cima. A igreja está na terra para pregar o evangelho, para pregar a palavra. O exemplo da igreja primitiva é claro. Os apóstolos pregavam a palavra e as pessoas traziam as suas coisas e depositavam aos pés dos apóstolos, não pediam nada. Ninguém pedia nada. Eles não pediram nada. Nem Deus não pediu, irmão. O dízimo, Deus não pediu. O dízimo começou antes da lei, de maneira voluntária. E o primeiro que quis devolver para Deus alguma coisa foi o Abel, que foi para lá de inteligente. Quis devolver para Deus o animal que Deus sacrificou pelos seus pais. E depois vem o Abraão, oferecendo o dízimo. Depois vem Jacó, fazendo voto de dízimo. Depois vem a lei regulamentar os dízimos. Mas Deus não pediu. O próprio dízimo tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário, tem que ser do coração. Você tem que desejar e ter condições de fazer. E fazer. E aí Deus vai abençoar para a glória do seu nome. Aí haverá bênção. Senão, não. Esse negócio de negociar com Deus, a Bíblia diz: dá um para Deus que não te dá dois. Eu, na minha Bíblia, nunca achei isso. Nunca encontrei isso. Na minha Bíblia, não. Essa negociata, Deus não entra nela, querido. Não. Então, a hipocrisia nessas coisas, ela é muito veemente. E aí, então, o texto diz: por causa de espírito enganador, doutrina de demônios e homens hipócritas, que têm a capacidade de mentir, vem a apostasia. Vem a apostasia, e o quinto passo desse decurso todo é o homem do pecado, o anticristo. Evidentemente que num lugar que espírito enganador está doutrinando através de homem hipócrita e produz apostasia, o anticristo se deleita. 2:7 de 2 Tessalonicenses está escrito que o espírito da iniquidade, o mistério da iniquidade já opera, que é o espírito do anticristo. No capítulo 17, versículo 5 de Apocalipse, a mulher montada na besta, vestida de escarlate, toda cheia de nome de blasfêmia, tem uma palavra escrita na testa: mistério. Mistério. E é este mistério. Mas pastor, você precisa ver. Lá eles fazem uns negócios esquisitos, sim.
mas tem cura, tem milagre, tem tanta coisa. Ah, meu irmão, vai lá no espiritismo para tu ver se não faz milagre também. Mas como assim, pastor? Vai no espiritismo. Meu pai era feiticeiro, irmão. Eu conheço esse negócio. Meu pai expulsava demônio. Como assim? Expulsar demônio? É que o demônio que estava nele era mais poderoso que o outro demônio que estava na pessoa. E aquele demônio dizia para ele: cala a boca e fica quieto, porque quem manda aqui sou eu. E pronto, o outro se encolhia. E aí a pessoa saía supostamente curada, mas com o mesmo capeta no couro. E daí predizia o quê? Também revelava: aconteceu em tal data, assim, tal coisa. Quando aconteceu, os demônios contaram para aquele médium que estava ali falando, trouxeram informação, diz: olha, vai acontecer assim, nós vamos preparar, você diz aí que vai acontecer, aí prepara, vai acontecer assim, e aí os demônios vão lá e preparam, acontece. Aí a pessoa fica: oh, grande virtude de Deus, como está escrito no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Quanto ao crente, o diabo planeja contra ele, já vai fazer isso contra esse crente. E aí o crente vai orar, o Espírito Santo vem sobre ele começa a falar em mistério, começa a falar língua estranha. Aí o diabo fica escutando, não entende nada do que ele está falando, porque nem homem, nem anjo, nem demônio, ninguém entende a língua que ele fala, mas somente Deus entende. E aí Deus manda o Espírito Santo e manda o anjo, e vai lá e corta o laço, corta a armadilha. E aí quando o diabo pensa que te pegou, e você vai passando, ele puxa, só está com o topo da corda na mão, e você levanta voo, escapa como pássaro do laço do passarinheiro. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é a coisa na Bíblia, nos evangelhos, que provam? Prova absoluta, não relativa, que Jesus é Deus. Qual? Ah, pastor, os milagres que ele fez. Poxa vida. Ressuscitou morto, expulsou demônio, limpou leproso, multiplicou pão, andou por cima d'água, fez coisas extraordinárias. E você acha que não existem homens no mundo que já fizeram essas coisas também? Sim. Mas então os milagres não provam que Jesus é Deus? Não. O que prova que Jesus é Deus nas Escrituras é duas coisas. Primeira, ele não se dobrou por Satanás para adorá-la. E segunda, ele aceitou ser adorado porque ele sabia que ele era Deus. Porque se ele não fosse Deus e recebesse adoração igual a um Deus, acontecia com ele o mesmo que aconteceu com Lúcifer. Ele seria derrubado, mas ele sabia que ele era Deus. Então ele aceitava que se dobrasse diante dele e o adorasse, porque ele é Deus. Ele é Deus. Esses argumentos são absolutos, os outros são relativos. Milagre é relativo, porque milagres, espíritos no mundo espiritual operam milagres, irmãos. Vai lá na Aparecida do Norte e vai ver quanta cadeira de roda e muleta e tanta coisa tem lá. E vai dizer para mim que não foi cura. Foi. Mas que espírito foi que operou? O santo é que não foi. O santo não foi, não. O Espírito Santo não foi que operou lá. Porque Paulo é bem claro. O que eles fazem aos ídolos, fazem-no aos demônios, não a Deus. Mas está lá, pessoas foram curadas. Aí cura o corpo para prender a alma, comprometer a vida da alma, a eternidade da alma, até que Deus venha e arranque, liberte, transforme, faça. Eu era destinado, segundo meu pai, a ser o feiticeiro no lugar dele. E por haver esse plano de Satanás, de eu ser o feiticeiro no lugar do meu pai, então o diabo trabalha com uma coisa chamada intimidação.
Primeiro ele vai com a sedução. Quando ele não consegue a sedução, ele vai com a intimidação. Eu era garoto, mas eu era muito peralta, eu não tinha medo de nada, e eu aprontava mesmo, as minhas, como um garoto, como criança. Ia lá no centro, lá junto com meu pai, aí tinha um lugar lá que não podia entrar, eu entrava lá. Eu me metia lá dentro. É claro que saía de lá todo contaminado, mas eu entrava. E acontece que o meu pai ficava possuído por aquele espírito e ele reagia contra mim, ele quase me matava, me espancando. Eu apanhava todo dia. Sabe o que é uma criatura apanhar todo dia? E às vezes 2 vezes por dia, para não esquecer que apanhou? Todo santo dia. A última surra, eu fiquei com 26 vergões de sangue da grossura de um dedo nas costas. Eu apanhei com cabo de aço, com corrente, com mangueira, com vara de vinho, vara de marmelo. Você não tem ideia disso. Corta até a roupa. Essa foi a última surra que eu levei. Eu tinha 13 anos. E aí eu fugi de casa. Eu andei 70 quilômetros a pé. E depois fui mais para frente ainda. Eu levei 7 anos para voltar a ver a minha família. 7 anos. Quando eu voltei, era um homem de 20 anos. Eu fui até em Rondônia, para lá do Mato Grosso. Daí, então, no ano de 80, eu vim para Joinville. Em 81, conheci Jesus. Aí a vida mudou. Aí a vida simplesmente se transformou. Aí Deus me mostrou tudo. Deus me mostrou uma reunião no inferno, em que eles estavam sentados e tinha um príncipe de demônios sentado na cabeceira, tratando sobre a minha vida, sobre o meu destino. Eu vi esse tipo de coisa. E aí vem o Senhor e simplesmente corta esse plano de Satanás e me dá a sua palavra, e me dá o seu Espírito, e me dá essa bênção de falar para vocês. É por isso que eu não me canso de pregar, eu não me canso de falar, eu não me canso de estudar, eu não me canso de ler, eu não me canso de orar, eu não me canso de ajudar a obra de Deus e fazer tudo o que eu puder fazer, porque eu sei o que eu seria se não fosse o meu Senhor. Eu sei o que eu seria. Já nem existiria mais, por certo. Mas aqui estamos, para a glória de Deus. Acontece o seguinte: esses homens hipócritas produzem esses efeitos. E aí eles produzem, por exemplo, igrejas apóstatas. Núcleos que se chama de igreja, que levam o nome de Jesus no bojo do seu título, do seu nome. Na ideia do seu doutrinamento, leva o nome de Jesus, mas com apostasia, desviado da verdade, longe da verdade, sem ter a experiência real da transformação pela verdade, e vivem no engano. E essas pessoas, elas vão acabar caindo no juízo de Deus. E aí, meu irmão, não vai ser fácil. É melhor, muito melhor, ser sincero. É melhor falar uma verdade que te dói agora do que uma mentira que te faz rir amanhã somente. É muito melhor falar uma verdade que te doa, mas dói, mas te cura, dói, mas sara, dói, mas te liberta, te transforma. Não te deixe levar pelas coisas que você vê por aí, não. Não te deixe levar pelo conteúdo que está se tendo hoje na mídia, na internet, nas plataformas digitais. É um conteúdo muito confuso. Você precisa de estrutura. Vou dizer o que alguém disse uma vez: no teu barquinho, meu irmão, cabe só você. E olha lá, hein? Tu tá de caiaque, meu filho. Então não queira colocar mais alguém junto, que vão os dois a pique. Então cuida. Tal como Paulo disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás a você e aos que te ouvem também. Já pensou Jesus vir e o pastor ficar aqui e o templo ficar cheio, olhando para ele? Mas pastor, o que foi que aconteceu? Eu acho que Jesus veio. Eu estava dormindo, não vi.
Não estava dormindo, estava morto. E aí vão perguntar, mas por que você ficou? E por que nós ficamos? E por quê? E por quê? E aí o Espírito Santo que foi com a igreja, já não tem mais aquela revelação da palavra. A palavra torna-se um livro selado. Eles lê e diz assim, explica, não dá para entender, não entendo, não sei o que está escrito. Hoje você lê e o Espírito Santo está ali, ó, pertinho do teu ouvido. Se você perguntar para mim, eu digo para ti. Se você falar comigo, eu ensino você. Se você me convidar para estudar, eu te explico, eu te ensino, te faço entender. O Espírito Santo está ali, ó, junto com você, e você não aproveita isso. Mas quando chegar aquele tempo, a palavra vai ser selada, vai ler. Não entendo o que está escrito. Mas pastor, por que você não foi? Vai ver que é por causa do grão de feijão. Já pensou ficar aqui por causa de um grão de feijão? Ah, muita coisa. É muita coisa demais. Não é o simples grão de feijão. É a intenção, a metodologia, a maneira de fazer as coisas. Você deixou levar por um materialismo inveterado. Pensou só nas coisas daqui. O que dizer desses movimentos neopentecostais que tem hoje, irmãos? Você tem que ter cuidado. Ah, mas é lindo, pastor, é lindo, é lindo. Aquela multidão de gente, balança, que balança, e balança, que balança. É, glória a Deus, deixa lá, mano, deixa lá. Você não balança, mas não cai. Fica de joelho que é melhor. Deixa lá. Se puder orar por eles, ora. Mas lá tem muita coisa que não suporta o crivo da palavra. Você pegar lá e colocar dentro da palavra, não suporta o peso da verdade. E uma doutrina que não suporta o peso da verdade, ela não é divina, ela não é de Deus, ela não serve para instruir, para redarguir, para corrigir, para aperfeiçoar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Oh, glória a Deus. Eu estou falando umas coisas aqui que eu não tinha pensado. Eu não penso, mas o Espírito Santo pensa. Acontece o seguinte: os dias que precedem a vinda de Jesus, eles serão dias marcados por coisas falsas. Falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos mestres e falsos irmãos. E isso está na Bíblia. Os dias que precedem a vinda de Jesus serão marcados por coisas falsas, que vão testar, vai testar a fé, a convicção daqueles que estão esperando o Senhor. Uma coisa que o inimigo é perito em fazer, é fazer você perder o foco, é chamar a tua atenção para você desviar o foco e fazer você perder tempo com uma bobagem, enquanto uma realidade muito grande está acontecendo diante de você e você não está vendo. E o inimigo é perito nisso. As armas de Satanás são sempre as mesmas, as mais antigas que podem existir, mas ele vai ficando cada vez mais perito em fazer a mentira se parecer com a verdade, em fazer lobo parecer-se ovelha. E aí? Quantas vidas são atropeladas por essas coisas, irmãos? Quantas vidas sofrem as consequências dessas coisas, porque não atentaram para a palavra, não atentaram para o conselho pastoral, não atentaram para o conselho da mãe, do pai, do marido, da esposa, não atentou, não deu ouvido, se deixou levar e acabou complicando a sua vida de tal maneira que parece que não tem mais conserto. Então, esses últimos dias vão ser dias que Jesus disse que farão sinais, prodígios e maravilhas de mentiras, tal qual que seria possível enganar até os escolhidos. No capítulo 2, e versículo 9 e 10,
de 2 Tessalonicenses, Paulo disse: visto que eles não creram na verdade para receber a salvação pelo amor de Deus, Deus enviou a eles o espírito do erro para que creiam na mentira. Não aceita a verdade? Então creia na mentira, para que seja julgado e receba a punição daqueles que seguem esse rumo. Então você que está aqui me ouvindo essa noite, ou você que está me ouvindo em qualquer parte do Brasil, pela internet, tem irmãos que estão assistindo. Irmão, não se deixe levar pelas coisas que estão acontecendo, que precedem os dias da vinda de Jesus. Há muita fantasia, há muita coisa mirabolante, há muita coisa que são especulativas, há muito sensacionalismo. Seja mais simples no evangelho, mas seja evangélico, seja crente, seja confiante em Jesus de Nazaré. Leia sobre Jesus, estude sobre Jesus, fale com Jesus, conheça Jesus, conheça o Espírito de Deus, conheça a palavra de Deus, e aí não se deixe levar por qualquer vento de doutrina que sopra. Fica na vocação em que tu foi chamado, fica estabelecido na vocação em que foi chamado. Mas pastor, eu não sou perfeito. Eu também não, mas na Bíblia está escrito que tem dons que Ele aperfeiçoa os santos. Ele aperfeiçoa. Não se deixe enganar por essas coisas. Assim sendo, essas coisas falsas testarão a fé de muitos irmãos. E a última advertência que quero passar para você esta noite é o cuidado que você precisa ter em relação à pessoa do Espírito Santo. Preste atenção. Em relação à pessoa do Espírito Santo, você precisa ter uma cautela tão grande, que você não pode cometer os pecados que são possíveis serem cometidos contra ele. Que as pessoas que apostatam da fé, que seguem homens hipócritas, espíritos enganadores e doutrinas de demônios, eles cometem este tipo de comportamento, a apostasia. E a Bíblia fala que o homem herege, depois de uma ou duas vezes advertido, evita-o, afasta-te dele. Ele não tem conserto, porque se desviou do tronco da verdade. E aí então, esses apóstatas que conduzem as pessoas à apostasia, eles têm a mente, consciência cauterizada. Eles desviam-se da verdade e eles blasfemam contra o Espírito Santo. Eles simplesmente se põem contra Deus e contra a verdade. E aí o que você deve evitar? O primeiro pecado que você não pode cometer: entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo da promessa, no qual você está selado para o dia da redenção. É a redenção do corpo, é o arrebatamento da igreja. Aí você deve perguntar. Você não deve perguntar se uma coisa é pecado ou não é pecado. Você deve perguntar se o Espírito Santo concorda com isso. Se ele estaria alegre dessa forma. Se ele estaria contente com isso. É isso que você deveria perguntar. A segunda coisa, Hebreus capítulo 10, versículo 29. Fazer agravo contra o Espírito da graça. Nesse texto está escrito que aquele que se desvia da fé, ele pisa o sangue do concerto, ele põe o Filho de Deus em vitupério, ele faz agravo ao Espírito da graça com o qual foi selado. Olha só, pessoa que acha que desviar-se é só uma coisinha que aconteceu. Não é só uma coisinha. Você pisou o sangue do concerto, expôs Jesus ao vitupério e fez agravo ao Espírito da graça. Você tem que dizer para você mesmo: é melhor morrer do que me desviar. É melhor morrer do que me desviar. E fazer agravo no texto significa arranhar com as unhas para fazer sofrer. Olha isso. A palavra agravo no texto original significa arranhar com as unhas
machucar, fazer sofrer. O Espírito Santo sofre por quê? Porque ele tem zelo, ele tem ciúme, ele ama de verdade. E por isso ele sofre. Não pense que o Espírito Santo sofre simplesmente pelas pessoas que estão lá fora. Ele sofre por crentes que estão aqui, sentados aqui dentro, que estão escorregando os pés, estão quase indo. E o Espírito está gritando e clamando e dizendo: atenta para a palavra. A terceira coisa é resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51. Estevão disse: vocês são como os vossos pais, que resistiram aos profetas. Vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. Incircunciso de coração e ouvido é indisposto para ouvir e indisposto para crer. Tem pessoa que não suporta uma hora de pregação. Não suporta uma hora de pregação. Aí ele já começa, não está ensaiando para dizer aleluia, não, está abrindo a boca e dizendo, não é para dizer aleluia, não, está abrindo a boca de sono, indisposto para ouvir, indisposto para crer. Dura cerviz significa pescoço que não dobra, não se deixa dirigir. Eu sou dono do meu nariz. Não é dono nem do ar que entra nele, vai ser dono do nariz. Irmão. Como disse um certo ministro, tem dó. Tem dó. O que é isso, irmão? Não se deixa dirigir, não. É uma linguagem utilizada da vida campesina, onde um jumento empacava e não se deixava guiar. Lá no Salmo de número 32, verso 9, está escrito: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que precisa de cabresto para ser guiado, para que não venha e se atire em cima de você. Já pensou, irmão, eu e você ser chamado de mula e de cavalo? O sangue de Jesus tem poder. Precisar de cabresto? Não precisa de cabresto. O Espírito Santo não vai te arrastar, irmão, pegar você pelo colarinho e te arrastar. O Espírito Santo vai dizer: vamos, meu filho, vamos, vem comigo, vamos porque vai dar certo, vamos porque vai acontecer, vamos porque nós vamos chegar lá, vamos porque nós vamos caminho da vitória. Ele não vai te obrigar, ele vai te convencer. A quarta coisa que você precisa cuidar: não extinguir o Espírito. 5:19 de 1 Tessalonicenses. Não apagueis o Espírito. Irmão, culto que não tem liberdade para o Espírito Santo não é culto. Não é culto. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Onde não há liberdade para ele, não é culto, meu irmão. Pode ser cerimônia, pode ser discurso, pode ser apresentação, pode ser show, pode ser o que for. Agora, culto, tem fogo do Espírito Santo no altar, na igreja, e tem fogo queimando. Oh, glória! Eu e a irmã Carmen tivemos uma igreja no final de semana agora, pregando num congresso de missões, sábado e domingo. Irmãos, quando eu comecei a pregar para a igreja, durante o andamento do culto eu já vi, mas ninguém dizia nem ai. Mas aquele negócio estava quietinho. Aí eu comecei a pregar, e bom, já que estão tudo quietinho assim, eu vou pregar mansinho também. Vou assim, tipo assim, um velhinho cansado. Vou devagar. Mas não deu. Chegou uns 15 minutos aí, o negócio começou a ferver, e aí já foi de uma batida num, uma batida no outro, e se mexeu um, se mexeu outro. Irmão, pegou fogo na igreja e Jesus batizou com o Espírito Santo. Batizou sábado, batizou domingo com o Espírito Santo. Curou pessoa, desviado, voltou. Gente aceitou Jesus. Irmão, aí eu fui descobrir, tinha uma turma no meio, pastor, nada é isso mesmo, é isso que nós gostamos. Mas olha, era a turma avivada, mas eles estavam assim, mas com medo, irmão. É só dar uma soprada na brasa e a fogueira acende. Não apague o Espírito, querido.
Não apague o Espírito, não apague. Diga para ele: eu quero que tu incendeie a minha vida. Diga isso para ele: eu quero que tu esteja aceso, flamejante na minha alma, queimando dentro de mim. Fica de pé em nome de Jesus. E o último pecado que você não pode cometer é falar contra ele, blasfemar dele. Não, em nome de Jesus, não. O Espírito Santo é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Eu não conheço uma pessoa mais maravilhosa do que o Espírito Santo. Eu já tive jogado no chão, gemendo e chorando, e ele foi ali e me levantou, ele me ergueu, ele me pôs de pé. Eu quero orar com você. Você que está aqui essa noite, você precisa de um toque de Deus na tua vida. Você precisa ser mais incendiado pelo Espírito de Deus. A pastorada é estudo com a presença do Espírito Santo. É estudo da palavra com o Espírito Santo junto. Então vem em nome de Jesus para frente. Vem dizer: Deus, eu quero ser cheio. Eu quero transbordar. Eu quero falar em mistério. Eu quero profetizar. Eu quero que teu Espírito se mova em mim. E você vai ver Deus fazer coisa linda na tua vida. Deus vai fazer coisa linda na tua vida. Oh, glória! No domingo à noite nessa igreja, quando eu pensei que não ia dar nada, veio um adolescente correndo, se jogou no chão e explodiu em línguas estranhas. É a coisa mais linda que eu já vi. Urabashai Kalamanda Suramacassai. Deus está divertindo a igreja. Te prepara, igreja, te prepara para saber discernir entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. Te prepara, igreja, te prepara. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti. Os obreiros que querem descer, podem descer. Nós oramos a Tua presença, Senhor, e pedimos que a Tua misericórdia alcance os Teus servos esta noite. Alcança Teus filhos esta noite. Enriquece a vida do Teu filho esta noite. Enriquece com a Tua graça. Enriquece com a tua unção, enriquece com a tua presença, enriquece com a tua palavra, enriquece com os teus dons, enriquece, Senhor, enriquece essas vidas, Senhor. Faz eles falarem mistério, faz eles profetizarem, faz eles receberem uma dose do céu esta noite. Pai, estende a tua mão e toca neles, estende a tua mão e toca neles, e glorifica o teu nome essa noite. É o que nós te pedimos por amor do teu nome, Pai, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.